queria começar o papo de hoje falando do assunto da semana. Mais especificamente, ontem começou um movimento grande de união de atletas aí em torno da questão do fair play financeiro. Como que você vê essa questão, cara? Realmente é a solução para evitar esse tanto de problema que a gente está vendo no vôlei brasileiro? Você vê algum outro caminho também para evitar essas questões de atraso de salário, problemas com times, muitas vezes, às vezes, quase abandonando a competição no meio da temporada? Boa noite primeiro, obrigado pelo convite. Cara, é uma questão sempre muito complicada, mas ao mesmo tempo a gente nem deveria estar aqui debatendo isso. Se você pensar num esporte profissional e se for pensar num esporte da grandeza que é o voleibol dentro do nosso país. Então é um tema difícil de falar. Eu sinceramente acho um absurdo que essas coisas aí não aconteçam, mas vamos lá. Eu acho sim que é o caminho. Eu acredito que o movimento é até para pressionar um pouco a nossa confederação no sentido de cumprir com o fair play, porque lógico que a gente quer maior quantidade de times para termos maior quantidade de atletas empregados, mais pessoas indiretamente empregadas também, que fazem parte do contexto de uma equipe de vôlei, funcionários de clube, faxineiros, massagistas, enfim, tem muita gente que acaba perdendo o emprego também quando diminui o número de clubes, diminui o número de participantes, mas não adianta nada também ter uma equipe que almeja chegar a uma Superliga ou que quer jogar uma Superliga dentro dos padrões onde a confederação exige que a equipe para participar precisa ter, e chegar no meio do campeonato e não ter condições de honrar com o compromisso que se prontificou no início da temporada. Então, não adianta eu querer construir uma casa de 2 milhões se eu tenho 500 mil de orçamento. Vai chegar uma hora que a conta não vai fechar e eu vou ter que mandar meus funcionários embora, meus pintores embora, porque eu não tenho, e é muito difícil imaginar que no meio dessa trajetória, onde muitos clubes também acabam prometendo essas coisas, com o decorrer do campeonato entra mais dinheiro, não dá para contar com ovo, né? Então, são atitudes que a gente precisa ir eliminando, e times e situações, para que não haja o desgaste nem do atleta com o clube, e muito menos essa cobrança dentro de uma confederação, que eu acredito que se ela for mais honesta e ter esse compromisso mais firme com as equipes, ela é menos desgaste para ela também, menos exposição em notícia ruim, menos pessoas falando mal ou cobrando uma coisa que deveria ser a base do sistema. Não tem como. Tem dinheiro, apresentou um orçamento, honrou com compromisso, joga. Não tem, não adianta querer colocar sonho na cabeça de jogadores, sonho de plantar esses sonhos onde não vai ser possível e vai acabar virando um pesadelo no meio do caminho. Então, o movimento, na verdade, serve mais para que no próximo dia 15, quando tenha que apresentar o fair play financeiro, a confederação seja justo com quem paga e justo com aqueles que querem participar e têm condições de participar. Quem não tem, dentro desse padrão que a confederação está colocando, não dá. Ou cria-se uma outra lei, uma outra regra, cria-se taxas menores, enfim, não sei. Aí vamos sentar e conversar e ver a melhor situação para que as equipes de menor aporte, melhor poder aquisitivo, tem menos dinheiro para contratar, não sei. Aí senta e conversa uma solução. Mas dentro desse padrão que hoje existe, não tem lugar para aventureiro, porque no final das contas a gente está vendo o que está acontecendo, atletas reclamando, desgaste com a confederação, jogadores sem receber, tendo que abandonar o campeonato no meio da competição, que é um absurdo. Então a gente precisa se blindar, primeiro, de situações agradáveis para todo mundo e que a gente possa ter um campeonato do início ao fim comprometido com aquilo que se propôs no início da temporada. Essa é a minha posição. Bacana, William. A gente até conversou com o Lucão aqui ontem, que ele tem uma opinião bastante parecida com a sua, e ele citou uma frase igualzinha à sua. Falou que não dá para contar com o ovo antes da galinha, ou galinha antes do ovo,
Porque muitos times contam com isso. Eles entram na competição sem ter a certeza de pelo menos ter renda para bancar metade dos meses. Como é que você entra numa competição sem ter essa certeza, contando com, vai aparecer um dinheiro? Não existe isso. Se você firma um contrato, você tem que ter certeza que o dinheiro vai ter. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo, né, cara? As pessoas entram contando com o dinheiro ali, e acaba o dinheiro, e aí como é que faz? E quem fica na mão é o atleta e a credibilidade da própria competição. Exatamente. Falta de planejamento, falta de gestão. O vôlei não tem mais espaço para esse tipo de gente. Infelizmente, não tem. A gente é um dos esportes mais medalhistas olímpicos que existem. É o segundo esporte do país a nível de torcedores, de paixão. Não tem espaço. Infelizmente, não dá mais para aceitar essa situação dentro do voleibol. Se quiser fazer um negócio direito, essas pessoas que vêm com essa filosofia de encontrar o caminho no meio do caminho, esquece, não dá, para mim não dá. Mandar um abraço aqui pro Davi, jogador do Sada, né, tá acompanhando a gente. A Letícia, amiga minha também, tá acompanhando. Um abraço para você, Letícia. Ô, William, especificamente sobre o vôlei masculino. Eu vi uma entrevista tem um mês, mais ou menos, quando anunciaram que o SESI ia jogar com um time de jovens, pelo menos a princípio, né, na temporada, no Campeonato Paulista. Você chegou a afirmar que o vôlei masculino estava na UTI. O futuro do vôlei masculino te preocupa mais que o do feminino? Como é que você vê o panorama? Pelo cenário que a gente está vendo hoje, o feminino continua muito bem ali. Patrocinadores, clubes, nenhum clube que eu saiba fechou, tirando essa questão que eu li das meninas de Curitiba, que tiveram problema. Então eu acredito que o vôlei feminino hoje continua normal, como a gente estava o ano passado, por exemplo. Agora o vôlei masculino parece que sofreu um pouco mais com a pandemia, com esse problema todo. Eu acho que não só o vôlei masculino, acho que o esporte no geral, mas você fazendo essa comparação, você me perguntou entre o feminino e o masculino, eu acredito que o masculino está numa situação um pouquinho pior, pelo menos nessa retomada que a gente está chamando assim, de contratação, desse pós, que, claro que não é pós ainda, porque ainda vivemos essa situação, mas pensando nesse esse momento pós-pandêmico, né? A gente vê poucos times contratando ainda, com muitas incertezas a nível de patrocinadores, de folha de pagamento, própria estrutura. Então, com certeza, o vôlei masculino está num momento complicado ainda. Espero que o mais breve possível possa sair disso e que a gente possa continuar tendo uma Superliga de qualidade, como foi, pelo menos, nos últimos 10 anos que eu estou aqui no Brasil, que eu voltei da Argentina. Então, que a cada ano tem melhorado o nível, tem tido equipes mais competitivas, mais investimentos. Eu espero profundamente que isso volte a acontecer. Agora, a gente tem que entender também a situação do país, a situação do esporte, governo, política, enfim, tudo, infelizmente tudo influencia num universo que a gente vive, até porque o voleibol não tem clubes, são clubes empresas, diferente do futebol, clubes tradicionais, onde um patrocínio entra, outro sai. Exatamente. Mas existe o repasse de verba de televisão, então você sabe que o time vai sempre existir. Pode ser que um ano exista melhor, com mais investimento, um ano exista pior, como por exemplo é o caso do SESI, esse ano pior, que eu falo a nível de investimento, não a nível de jogadores, claro, mas se diminui o investimento, joga com um time com um investimento mais baixo, às vezes com um time de base, mas não importa, o time está lá, existe, e isso é o que importa no momento. Agora, o problema é fechar portas. Aí sim é um problema grave, que foi o caso do SESC esse ano. Então a gente precisa também repensar esse modelo, tentar buscar mais sustentáveis para que não sofra essa perda de equipes dentro da competição. Que some equipes, mas que as equipes oscilem a nível de patrocinadores, como eu falei, mas que existam, que sejam sempre... que exista uma tradição. Eu falo isso porque os torcedores precisam disso. Você precisa se fidelizar a um torcedor. Não adianta chegar e falar, pô, eu adoro o Bento Gonçalves, eu sou torcedor, aí no outro ano acaba.
Aí acaba o sonho do torcedor. Como é que você fideliza um torcedor dessa maneira? Então os times precisam existir, para existir torcedores fiéis. Aqueles que compram o ingresso anualmente, aqueles que compram a camiseta, aqueles que consomem o voleibol, consomem a equipe. Sem esse modelo, as coisas ficam ao léu. Não tem torcedor, ninguém... vou torcer esse ano para um time, outro. Então, tem muita coisa, a meu ver, muita coisa a melhorar e a ser discutido para que o vôlei cresça cada dia mais. Para falar um pouco mais desse panorama amplo e depois partir para falar mais um pouquinho sobre sua carreira, William, você que teve, pelo menos que eu li aí, se eu estiver errado, você me corrija, teve uma experiência boa na base, uma formação, eu acho que foi ali no Pinheiros, um clube tradicional também. Como é que você vê a base atualmente no Brasil? Ela está sendo preparada de forma adequada? Os atletas jovens estão tendo as oportunidades, o treinamento adequado? Como é que você vê esse panorama? Eu não tô, confesso que eu não estou muito familiarizado com a base como eu gostaria. Eu não, até conversei com o Silvio, técnico do Pinheiros, uns tempos atrás, para entender um pouco desse cenário. Ele falou que mudou muito, pelo menos da época que eu joguei a base, lá no início da minha carreira, onde tínhamos 16 times, 18 times disputando o Campeonato Paulista, e hoje você tem 8, 9. Então, se você pensar nesses números, alguma coisa mudou, está diferente. Então, assim, eu acho que a base sempre é uma preocupação, porque os times, eles se sustentam, como eu falei, o clube sustentável precisa ter uma base forte, até porque o natural do mercado é exatamente esse, a base sobe, jogadores são vendidos, maiores contratos, e a base vai entrando e vai suprindo a ausência desses jogadores até que essa própria base se torne esses jogadores e assim vai. Então, isso é um modelo sustentável. Então, a gente precisa olhar com carinho sempre pela base. Como eu falei, eu não estou muito familiarizado, mas dentro dos clubes que eu trabalhei, eu acho que tem prós e contras. Eu vejo um pouco de um treinamento muito parecido com as equipes adultas, e eu acho, na minha opinião, isso é um erro. A gente precisa diferenciar o que a base precisa treinar e o que o time adulto precisa treinar, são coisas totalmente diferentes. A gente tem que priorizar a formação desse atleta de base para que ele possa fazer a transição e agregar numa equipe principal. Não é só o resultado, muitas vezes a gente está vendo na base somente o resultado, esse time precisa ganhar, precisa ser campeão, mas eu estou vendo muitos jogadores chegarem na equipe adulta, por exemplo, sem saber treinar, ou dando prejuízo no treinamento, porque o objetivo deles foi ganhar e não foi aprender a treinar. Então, nesse sentido, eu acredito que tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas o Brasil, os jogadores, por incrível que pareça, de um ano para o outro, eles melhoram absurdamente. Eu conheci vários que aconteceram isso. Então a gente, graças a Deus, também tem esse material humano muito forte dentro do nosso país, que acaba suprindo um pouco essa parte, essa falta desse entendimento técnico e esse trabalho de base mais voltado mesmo para a base. Eu acho que existe um equilíbrio aí, mas eu sou sempre otimista em relação a isso. Muita coisa precisa melhorar sempre, mas o Brasil é um celeiro e os jogadores aparecem. Bacana, igual você falou, base é para formar, né? Se for imediatista de ter que ficar ganhando, fica complicado. O Núcleo Bene Voleibol falou no Rio são 4 times, pelo que eu entendi, são 4 times no juvenil, né? Disputando estadual. E o Daniel Almeida, bacana aqui o relato dele, falou que ele é atleta de base, joga no COPM. E ele diz, na opinião dele, que para ele a base está sendo bem aproveitada. Agora, o William, começar a falar um pouquinho da sua carreira, cara. Eu dei uma lida ali no começo. Primeiro que você, sua família já é o esporte na veia ali, né? Você já estava dentro desse ambiente desde a infância. Chegou a ter dúvida qual esporte escolher? Ele tinha o tênis, vi que você gosta muito de golfe também. Como é que você foi parar no vôlei? No início da carreira, meu esporte era o tênis, né? Meu pai sonhava que eu fosse um tenista. E eu gostava do esporte, eu gosto até hoje, jogo, acho que tenho aptidões e poderia ter
talvez seguido a carreira de tenista, tinha uma predisposição para o jogo também. Mas a diferença aí vem muito entre o esporte individual e o esporte coletivo. Eu comecei a treinar vôlei ao mesmo tempo, e eu saía do treino de tênis e ia para o treino de vôlei, e aí a natureza fala mais alto nesse momento. Você vê que o teu universo, você faz parte do universo dentro desse padrão, dentro desse mundo coletivo. Ali eu percebi que meu negócio era o voleibol. Eu me sentia confortável, eu me sentia extremamente feliz em poder ajudar o outro, em aprender com o outro que estava do meu lado. Então, o esporte coletivo, esse trabalho em equipe, eu acho que foi o estalo que eu precisava para escolher o esporte que eu ia praticar. E aí acabei deixando o tênis, que é uma coisa que ainda é uma paixão. O golfe eu conheci muito mais tarde, já depois de mais velho. Hoje o golfe é meu esporte paixão, sem dúvida, sou apaixonado pelo esporte. Mas, como eu falei, esse lado coletivo para mim foi incrível, e até hoje eu sou apaixonado nesse negócio de trabalho em equipe, de ajuda, de solidariedade, de ter que ajudar o companheiro, de ter que resgatar de aprender com o outro. Eu gosto muito disso, então a escolha não foi tão complicada porque a natureza falou mais alto ali. Ô, William, dei até risada aqui, que um amigo meu, ele comentou aqui, o entrevistador é um grande tenista, que quando você for para aqui, para BH, William, eu não sei o seu nível, eu sou quarta classe mais ou menos, se for muito ruim a gente não joga não, mas se quiser a gente pode disputar uma simples aí, se você vier para cá. Bom. Ele até perguntou, Federer ou Nadal? Essa bipolaridade aí, né? E o William... E aí, é Federer ou Nadal? Eu sou Federer, vou responder ele. Eu sou Federer. Aí sim. Também sou Federer. Eu acho que ele nasceu para isso mesmo, né? Você vê o Federer jogar, ele começa o jogo e termina o jogo igual. Parece que nem suou. Assim, o cara é da natureza, como eu falei, ele tinha que estar ali naquele lugar fazendo aquilo. Você vê que os outros se esforçam um pouco mais. Ele é impressionante. O Federer é um gentleman do esporte. Isso, exatamente. Ô William, aí você começa ali no Pinheiros. Como é que foi essa experiência na base para você? E a transição para adulto foi no Suzano ou você já começou no adulto no Pinheiros mesmo? Não, o Pinheiros não tinha equipe adulta, né? Era uma coisa também que a gente sempre brigou dentro do clube. Como eu falei, até a sustentabilidade do clube é interessante quando você tem um espelho também, quando você tem um objetivo ali. Infelizmente o Pinheiros não tinha equipe adulta na época, mas a minha base foi toda feita no Pinheiros. Eu comecei muito cedo, pré-mirim, petizes na época chamava ainda, então comecei com 9, 10 anos na escola, 11 anos eu estava no clube já, e fiquei 6 anos no Pinheiros, de 90 a 96 praticamente. Então fiz toda a minha base, jogava na minha categoria e numa categoria acima. Foi onde eu descobri também o levantador, né? Eu era atacante na minha categoria e era levantador na categoria acima. E depois de 96, já tendo algumas passagens por seleção paulista e estando na seleção brasileira infanto, o Suzano criou um projeto para ter a base. O Suzano também não tinha base, tinha só a equipe principal. Então foi o primeiro ano que o Suzano criou uma base, e a base foi os 6 da seleção brasileira. Então eles levaram 6 jogadores, contrataram mais alguns, e aí eu acabei indo para Suzano, e aí foi a minha transição já em 96, foi a minha primeira Superliga como equipe principal. Então foi uma coisa natural, porque daí eu jogava infanto, juvenil e adulto, né? Então foi pesado na época, mas foi de grande aprendizado, sem dúvida. Ô William, aproveitar aqui que você teve realmente uma experiência grande na base, qual que é a importância da base em realmente solidificar os fundamentos, tanto na formação do atleta como do ser humano, pegando como gancho aqui a pergunta do Daniel Almeida, que ele fala, tem alguma dica para mim que está
para eu que estou começando agora? A base é muito importante, né? Eu acho que ali é onde se planta a semente e é onde você começa. E aí entro na dica que eu poderia dar, que é uma coisa muito comentada, você tem que se apaixonar pelo processo. Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque o processo ele é difícil, ele é doloroso, mas ele é muito gratificante. Então você precisa, a paixão pelo processo envolve disciplina, envolve resiliência, envolve determinação, envolve abdicação, você precisa abdicar de muita coisa, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, primeiro de tudo, quando você está começando, é se apaixonar pelo processo. Você precisa saber que não é fácil, mas que no final é muito prazeroso. Então, essa, sem dúvida, é uma dica importante para quem está começando, porque você precisa acordar cedo, você precisa treinar todo dia, você precisa ser melhor a cada dia, você tem que trabalhar para que seja melhor todos os dias. Isso eu falo na base, mas isso a gente pode levar isso para qualquer âmbito, né? Tanto profissional como mercado, o mundo corporativo. É um trabalho diário para que, se você almeja alcançar aquilo que você personalizou, que você imaginou, o processo é esse. Então, a importância é grande por causa disso. É importante você ter o profissional, o professor, que eu falo que é o fundamental nessa história toda. Aquele cara que vai te incentivar e que você possa absorver tudo que ele tem para te ensinar, porque muitas pessoas nessa fase acabam não dando muita atenção, às vezes, para aquilo que o professor está querendo ensinar, ou querendo mostrar uma forma interessante de se executar, e aí acaba perdendo tempo e perdendo oportunidades. Então é muito importante nessa fase essa atenção ao professor, sugar mesmo o que ele tem, que ele pode oferecer, perguntar, ser curioso. Isso eu fui assim, então eu dou o exemplo daquilo que eu fiz e que aparentemente funcionou. Acho que funcionou, cara. Mas assim, eu tenho essa impressão. Ô, William, mandar um abraço também pra Beth, que é sua assessora, se joga Beth, já falou aí, bela camisa, é sua marca aí, né, William? Marca, Verdade. Fera eu tô estreando ela hoje, olha lá, aqui ó, em primeira mão, hein? Ó, gente, Muito legal. primeira mão aqui no bloqueio, William Marco, ficou bacana mesmo. Gente, pessoal, até falar, o site, muito bacana também, depois eu fui visitar seu site lá, muito bacana, bonito, bem organizado, as informações, achei bem legal mesmo o site lá. E, William, aproveitar que você está falando aí de dica no início da carreira, ano passado você começou uma iniciativa do Toque do Mago, né? Com dicas, fala sobre coisas mais gerais também, o entretenimento ali. Como é que surgiu essa ideia? Realmente foi desse vácuo que existia, do contato com o público diretamente? Como surgiu esse projeto aí? Legal. Bom, o projeto surgiu numa conversa com a Beth também, que está aí, ela trabalha com conteúdo e ela, dos nossos muitos papos, ela vislumbrou em mim uma situação como essa do Toque do Mago, um conteúdo online, até porque o nosso tempo é muito complicado por viagens e jogos, e eu sou um cara que gosta de me dedicar para outras pessoas, como eu falei aqui no coletivo, tá vendo? Mais uma vez, eu trabalho em equipe, solidariedade. Então, numa dessas conversas, ela me cogitou da gente fazer alguma coisa parecida com isso no online. Entregar um pouco de conteúdo, entregar um pouco da experiência que eu tive, ter esse contato mais próximo com o torcedor, que eu acho legal. São pessoas que me seguem, não seguem no sentido rede social, mas me acompanham na minha profissão. Eu tenho um feedback diário de agradecimentos, de gratidão porque eu fiz pelo esporte, pelo vôlei, de gostar da maneira como eu jogo. Então, muita coisa positiva. E isso te alimenta, pelo menos me alimenta muito isso. Eu fico feliz em ouvir essas coisas
em contrapartida, eu queria oferecer alguma coisa para essas pessoas também, um pouco mais de contato e um pouco mais daquilo que eu vivo, do que eu conheço, de conhecimento, de técnica e, como você falou, de outras coisas também, de curiosidades, daquilo que eu gosto, do que eu faço, de hobbies, de outras coisas. Então o Toque do Mago surgiu muito nesse caminho. Dentro desse 1 ano que a gente está fazendo, eu vejo muita necessidade, muitas pessoas me perguntando sobre, muito exclusivamente em técnica de voleibol mesmo, muita gente que joga e gostaria de melhorar fundamento, melhorar toque, melhorar alguns gestos. Muita gente pergunta sobre isso. E entro também um pouco do lado que é legal, que eu gosto, que é esse trabalho de liderança, de gestão de pessoas. Então ali é um canal onde eu posso passar um pouco da minha experiência. Lógico que eu não tenho nem tempo, nem como passar tudo. Eu acho que vão ter outros caminhos para que eu possa fazer isso. Até a gente no site já fala um pouquinho, a gente está bolando mais algumas coisas. Mas é um momento de diversão. Eu adoro. Então quando você está fazendo, quando eu estou fazendo, aquele momento parece que não passou, ou eu não gostaria que acabasse. E é um momento feliz, isso significa que é um momento feliz. E eu tenho visto muita gente participando e acabo levando esse meu momento para outras pessoas. E essas pessoas que realizam, de repente, os desafios do Mago, ou que alguma coisa, algum treinamento, alguma dica, algum toque que eu faço, eles estão passando um momento da vida deles felizes, fazendo aquilo que gosta, se divertindo, se entretendo. E dentro desse momento de pandemia, acabou sendo uma maneira das pessoas saírem um pouco da televisão, da notícia ruim, de esquecer tudo isso que está acontecendo, e fazer uma coisa prazerosa, agradável, que, querendo ou não, é um esporte, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, e para mim é um prazer, e está sendo muito gostoso, muito divertido, até que esse último eu já tive até convidados especiais dentro do Toque do Mago, está ficando muito legal. Eu vi o do Sandro eu verifiquei, foi bacana. O Márcio Teixeira, aproveitando o gancho da sua resposta, ele fala aqui, pergunta ao Mago o que ele vai fazer depois que parar. Só complementando a pergunta que ele fez, eu imagino que seja nessa questão também de gestão de pessoas, você imagina ser técnico ou não, e outra coisa, não tem planejamento para parar de jogar ainda não, né? Vai continuar nas quadras. Ainda não. Eu, sinceramente, não me vejo fora das quadras. Ainda tenho muito para aprender, tenho prazer de estar dentro de quadra jogando. Então a ideia ainda é jogar por mais uns anos. Ainda tenho fome de vitórias. Já estou pensando no próximo clube, eu já quero ganhar do que for. Já estou a 1000 por hora já. O time que me contratava, eu vou chegar cheio de vontade. Eu tenho uma chance a mais de brigar pelo título, porque isso está muito vivo ainda dentro de mim. E com relação ao pós-carreira, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Lógico que a gente precisa fazer um planejamento, eu tenho algumas ideias pipocando na cabeça, mas eu preciso viver hoje, tem muita coisa para acontecer. Ser técnico é uma possibilidade, ser gestor de alguma equipe também é uma possibilidade. Estou estudando agora, fazendo um curso com o Felipe Ximenes, que é um cara conceituadíssimo no mundo do futebol. Está dando um curso, estou fazendo, até para me preparar e já ir pensando numa situação. Mas, presente. Um problema muito grave que todos nós temos é a nostalgia do passado e a imagem do futuro. Então vamos viver o presente, é isso que está acontecendo agora. Nosso mundo é esse hoje. Se é dentro de uma pandemia, se é fora, é esse. Então eu vou viver isso no próximo clube, no momento. Então vamos deixar o futuro um pouquinho mais para frente, mas existem algumas possibilidades e eu não descarto nenhuma. William, antes de voltar para falar sobre sua carreira, o início ali no Suzano e principalmente a chegada na Argentina, fazer uma pergunta aqui do Vitor Almenara. Ele falou, você é um levantador fora de série. Ele pergunta, já tentaram mudar sua forma de jogar? Aí ele fala, conta-se que Ricardinho era considerado louco porque eram jogadas para a época fora da casinha. Aconteceu com você também? Tentaram mudar de alguma forma sua forma de jogar? Tentaram. Eu acho que existe uma época
uma fase da sua carreira que existe uma tentativa, assim, não sei nem se de mudar a forma de jogo, mas mudar um gesto, mudar uma característica de toque. Os treinadores, principalmente de seleção brasileira de base, buscam um outro jogador de uma posição, tentam fazer alguma outra coisa, e é normal, acho que, e é legal, é necessário isso, até porque eu acho que o jogador diferenciado é aquele que consegue fazer mais de uma coisa muito bem feita. Então a gente precisa buscar isso nos jogadores, a gente precisa trabalhar esse outro lado de querer achar uma coisa nova, criatividade. Eu acho que o jogador, a primeira coisa do jogador, ele precisa ser criativo, não dá para podar a criatividade de ninguém. Mas tentaram, mas aí depois que você cria um padrão e começa a mecanizar muito o seu gesto, e dá certo, você precisa fazer isso com eficiência e ter eficiência naquilo, as coisas, aí você começa a acalmar e as pessoas veem, não, o jogo dele é esse e ele precisa jogar dessa maneira, eu vou deixar ele tranquilo. Existiram alguns treinadores que tentaram comandar as jogadas, que é uma coisa que para mim é um pouco complicado. Eu falo que o cara que tenta fazer isso comigo contratou o levantador errado, e existem levantadores que precisam ser comandados, se sentem cômodos assim, tirando um pouco da responsabilidade, fazendo o que o treinador quer ou manda naquele momento. Eu já sou de um outro pensamento, acredito que o levantador tem que ter liberdade total, porque é ele que está dentro de quadra, sentindo o jogo, e aí entra de novo o lance da eficiência, ele precisa provar que é eficiente desse jeito, provando essa eficiência, deixa ele solto. Essa é a melhor forma do levantador jogar. E com relação ao Ricardinho, eu acho que a diferença, na verdade, é porque quando ele usou muito dessas jogadas dele no início da carreira, ele tinha pouca eficiência, eram jogadas talvez, entre aspas, irresponsáveis, de repente, por não estarem no momento certo do jogo. É uma coisa que o levantador tem que ter esse feeling também, e quando você é jovem, você acaba não entendendo muito desses momentos e acaba arriscando em horas erradas. Então, se você faz na hora certa e dá certo, você é mago. Se você faz numa hora errada e dá errado, você é louco. Então, com certeza, você que quiser usar desse estilo de jogo, você vai andar no fio da navalha. Ou se você for eficiente, vão tirar o chapéu. Bacana, William. O Gabriel Vieira que falou, sou levantador e me inspiro em você, legal. O Plínio 9426 falou, William Toninho aqui, grande abraço. Não sei... O Toninho. O Paulo Roes falou, também sofri muito com essa história de ser comandado. Igual você falou, tem levantadores, cada um com sua característica. O Roese foi um dos melhores. Roese é um dos melhores levantadores do que a gente já teve da nossa história. Cracaço de bola. Eu vi ele jogar, ele levantava a chutada de meio, olhando para um lado e mordendo a língua ainda. Coisa que eu jamais conseguiria fazer. Prazer, Roese, cracaço. Eu imagino que ele tenha sofrido com isso, ainda mais naquela época era ainda um pouquinho mais complicado. Um abração para ele aí, bacana essa história aí, tirava onda aí dos levantamentos. Rafa Plana tá aí, meu fisioterapeuta, Jamanta tá aí também, que trabalhou com a gente no SESI. Valeu, rapaziada, um abraço. Abração, pessoal, valeu pela força aí também. William, falando um pouco aí, você começa no Suzano ali, inclusive, eu não tenho certeza, mas acho que você já estava no elenco que foi campeão da Superliga pelo Suzano. E depois você sai do Suzano, era em busca de realmente mais oportunidades para jogar? Você deu uma rodada aí em alguns outros clubes, era para isso, para jogar, para ter o protagonismo? Com certeza. E é um conselho que eu dou, se eu posso dar algum conselho para alguém, para quem também está aí nessa luta, é exatamente isso, coisas que eu fiz. Como eu falei, eu falo de coisas que eu fiz dentro desse time de Suzano, que era, sem dúvida, o maior time na época, de maior investimento, o clube mais tradicional do voleibol. Eu dei um passo para trás. Nunca tive medo, nunca tive receio nenhuma, vaidade nenhuma. Eu acho que nesse meio não dá para ter vaidade se você quer chegar a algum lugar, ego inflado, de maneira nenhuma. Então eu saí de Suzano, fui para Três Corações, eu ganhava em Três Corações 1/3 do que eu ganhava em Suzano. Então eu reduzi meu salário praticamente em 60%, 70%, para ter a oportunidade de estar jogando, de estar atuando mais em quadra.
de ter oportunidades de jogar. Eu sou muito fominha, ainda sou, então eu sempre gostei de jogar. Eu não me sentia confortável sendo o terceiro levantador de uma equipe top de linha, preferia jogar em times pequenos. Isso aconteceu mais de uma vez. Depois eu ainda voltei para Suzano, depois de Três Corações. Joguei um ano em Suzano e dei um passo para trás de novo. Fui jogar na Intelbras São José, na extinta equipe de Intelbras. Também ganhando menos, mas com a oportunidade de jogar num time menor, de criar uma mentalidade, uma equipe nova, poder chegar, alcançar objetivos, e aconteceu. Foi a primeira vez que a equipe da Intelbras classificou para os playoffs. Então, assim, o meu conselho é jogar, assim, porque eu gosto de jogar, eu sou apaixonado. Eu não queria ficar no banco, ser terceiro levantador ou não entrar nunca. Então, quando eu fui para Três Corações, o Ricardinho era o levantador, mas ele passava grande parte do ano na seleção. Então, era eu que jogava. Aí, quando ele voltava para Três Corações, eu tinha a chance de não jogar, mas aprender com o melhor. Então, mais uma vez, então eu conseguia unir os dois. Talvez eu não tivesse pronto para disputar uma Superliga como titular, mas eu já estava ali, reserva do melhor levantador do Brasil, jogando quando ele não estava. Então, esse é um conselho muito bacana que eu dou para todo mundo que me pergunta, de não ter medo de ir para um time menor e ter oportunidade de jogar, até porque eu falo que eu fui convocado para a seleção brasileira pela equipe da Intelbras, que era a oitava, nona equipe da Superliga, mas eu jogava, me destacava e eu acabei indo para a seleção com uma equipe com uma equipe que ainda nem tinha classificado para os playoffs. Então é um bom conselho aí. Bacana, ele realmente é importante tocar nesse assunto, porque esse é um dilema vivido por muitos atletas. Ele chegou, pô, será que eu vou para um clube maior que eu vou ficar talvez um pouco encostado ali? Ou eu vou para um clube menor onde eu possa jogar, disputar posição? Tem também essa questão de aprender com os outros jogadores, que você está sempre aprendendo com os ídolos. Então, bacana esse seu relato, porque é uma dúvida realmente de vários atletas, isso é um dilema que se põe muitas vezes na carreira. William? Eu acho que, só terminando esse ponto, eu acho que é legal jogar um ano, de repente, no time grande, até porque você vai treinar entre os melhores. Então você também vai melhorar, com certeza. Mas não dá para você ficar 2, 3, 4 anos sendo o quarto ponteiro, sendo o terceiro levantador. Aí não, aí já acredito que é um erro. Você jogar um ano, aprendi, não sei o que, melhorei. Agora acho que eu já tenho condição de ir para um time pequeno e ser protagonista no time pequeno. Não importa, mas eu treinei entre os melhores, já estou nessa condição. Aí vai. Então, tem um pouco dos dois lados, mas é importante que cada um tenha esse discernimento para saber a hora certa, né? Bacana, bacana. E aí você sai de Suzano, dá uma rodada, volta para Suzano, também passa por outros clubes, igual você falou aí. E aí chegamos à Argentina, Bolívar. Como que foi essa ida para a Argentina e o que fez isso dar tão certo, cara? Porque foi lá que realmente você explodiu e chamou a atenção de todo mundo. A grande oportunidade de ir para a Argentina, para mim, foi trabalhar com o Weber, né? O técnico, hoje técnico de Taubaté, que era o meu objetivo. Eu tinha uma proposta do Banespa na época, que era o melhor time entre os melhores times do Brasil, e optei para a Argentina, e mais uma vez muita gente não entendeu. Poxa, mas agora que você está aí em ascensão, tem a chance de jogar num time de ponta, você vai para a Argentina, um campeonato que nem é visto. Mas o meu objetivo era treinar com o Weber. Então, mais uma vez, não tive receio nenhum e fui. E aí, o pós a gente já sabe, mas com certeza foi eu sempre falo que para você tomar uma decisão é sempre angustiante, porque a gente sempre, quando você tem uma decisão, quer dizer que você tem dois lados da moeda. Você vai ter dois caminhos a escolher quando você precisa tomar essa decisão e você nunca sabe se o caminho é certo ou errado, se vai ser bom ou não. De repente você entra num caminho e você fala, poxa, mas e se eu tivesse... Então, a partir do momento que você escolheu aquele caminho, vai de cabeça e acredita que aquele lá é o caminho certo e vai dar certo. Então foi isso que eu fiz. Aí a oportunidade de treinar com o Weber, aprendi muito a maneira como trabalhar em equipe, esquecer um pouco eu, pessoal, o foco em mim, e aprendi a abrir esse foco e ver um pouco mais da equipe, de como trabalhar em equipe, de como fazer a equipe melhorar.
Ali foi o ajuste fino para aquilo que eu mais gosto, como eu falei, que é esse trabalho de equipe, essa gestão de equipe, essa solidariedade entre os jogadores. Ali foi o ajuste fino, ali foi onde eu aprendi exatamente como que as coisas precisam ser feitas da melhor maneira possível. E aí talvez tenha sido a receita do sucesso. William, pode falar. Sim, eu queria complementar aí. Da onde surgiu essa vontade gigante de jogar com o Weber? Qual característica dele que te atraiu para você ter tanta vontade assim de jogar com ele? E fui entrar também na pergunta, Mago, como surgiu essa história? O Weber, eu vi ele jogar, joguei contra ele aqui no Brasil, ele era um excelente levantador também, um jogador de muita raça, o argentino tem um pouco dessa característica, fora a qualidade técnica que ele tinha e a qualidade de liderança que ele tinha. Talvez essa tenha sido a questão que mais me chamou a atenção. Era nítida a liderança dele dentro da equipe, ele foi campeão na Ubra, depois ele jogou na Unisul e virou técnico da Unisul no mesmo ano, ele era jogador e treinador ao mesmo tempo. Então essa característica era muito nítida nele, de liderar, de gerir, você via que o negócio dele era esse trabalho em equipe. Então, com certeza isso me chamou muita atenção, fora a parte técnica, como eu falei, ele foi um excelente levantador, eu o admirava como levantador também. Então, acho que juntou as duas coisas e foi o que me levou a essa vontade. E algumas conversas que eu tive com alguns jogadores que trabalharam com ele na Unisul, e quando eu tive a oportunidade, fui convidado para ir para a Argentina jogar com ele, eu tive a conversa com esses jogadores e eles falaram, cara, vai trabalhar com esse cara que eu tenho certeza que você vai gostar, que vai ser diferente, que você vai aprender muito. Então eu tive também um feedback de alguns caras que trabalharam com ele e que me deram essa certeza de que eu estava fazendo a escolha certa. E o Mago surgiu na Argentina numa característica minha, né, de jogo, de ousadia, de agressividade, de improviso. Talvez eu acho que eles não estavam muito acostumados com isso. E aí, num dos jogos, no início da temporada, eu olhava para a arquibancada e via que a torcida estava esfregando a mão, assim como se estivesse esfregando a lâmpada. Começava a gritar, Mago, o que você vai tirar da lâmpada hoje? Que jogada que você vai fazer? E aí, curiosamente, eu chamei eles para uma conversa um dia e falei, olha, essas jogadas são ocasionais, não é uma coisa que eu vou fazer. Eu entro para o jogo sabendo vou fazer essa jogada, tal jogada, enfim. E é uma coisa de improviso, de hora, de momento. Claro que eu treino, durante o treinamento eu faço as jogadas, é uma coisa pirada, surgida na cabeça naquele momento. Mas eu preciso da oportunidade, a jogada precisa acontecer, o momento precisa acontecer para que a jogada se realize. Mas aí virou uma cobrança, não teve jeito. Todo jogo a torcida esfregava a mão, e vamos lá, Mago, tira alguma coisa da lâmpada, tira alguma jogada. Então, aí surgiu o apelido. Aí vira ídolo incontestável, assim, a torcida lá realmente te venera, é impressionante. E chegou, eu li algumas notícias, mas não tenho certeza, perguntar para você, chegou a surgir essa história realmente de talvez se naturalizar argentino, defender argentino, teve isso? Teve forte, assim, e eu aceitei, né? Porque eu já estava no meu quarto ano, terceiro para quarto ano na Argentina, eu fiquei 4 anos, e eu sentia que eu estava num nível bom, num momento bom de carreira, estava jogando bem, o time lá no Bolívar, a gente ganhou todos os campeonatos, foram 20 títulos em 22 campeonatos disputados, dentre esses títulos, a gente ganhou da CIMED na época aqui no Brasil, que era o atual campeão brasileiro, a gente ganhou o campeonato na Europa, na Itália, ganhamos de times tradicionais na Itália, então não era só o voleibol argentino, a gente tinha uma noção global do que o nosso time estava apresentando e da nossa qualidade, né? Então eu me sentia numa situação de repente, ser convocado para a seleção brasileira, ter uma oportunidade, de repente, de jogar uma Liga Mundial. Como eu sempre falei, eu nunca imaginei fazer carreira dentro de seleção, jogar 10, 15 anos, eu acho que ninguém precisa disso, isso é apenas números, você tem que estar num momento bom e desfrutar daquele momento, você está na carreira, no auge ou no melhor momento, enfim.
E como eu não tive essa oportunidade, mesmo achando que eu pudesse ter, até pelo nível que eu estava, eu acreditava que eu já não ia mais jogar pela seleção, não tinha mais esse sonho, tinha morrido esse sonho de disputar uma Olimpíada, um campeonato mundial pela seleção brasileira, e a Argentina naquele momento me ofereceu essa oportunidade. E a pergunta foi, você seria capaz de vestir a Celeste Blanca? E eu falei, olha, se vocês estão me dando a oportunidade de jogar um Mundial, de disputar uma Olimpíada, que seria 2010 e 2012, respectivamente, eu aceito com toda certeza, não tenho problema nenhum em vestir a camisa da seleção, até porque vocês estão me dando a oportunidade de realizar o meu sonho como atleta, como pessoa. Então eu aceitei e aí entrou a tramitação, aí ia entrar um trâmite de papéis, provar que eu já estava no país há tanto tempo, enfim, existe uma burocracia para que essa naturalização aconteça. E estava dando andamento, foi quando eu optei por voltar, recebi a proposta do Sada em voltar em 2010, e aí acabei, mais uma vez, abrindo mão talvez de um sonho de disputar esse campeonato, mas por estar mais próximo da minha família, da minha mãe, e aí, mais uma vez, aquela história da decisão, tá? Do angústia de saber que a decisão é correta ou não. Mas, mais uma vez, quando eu optei por aquilo, eu fiz aquilo acontecer, e aí, dentro dos anos de Sada, de vitórias, de muitos títulos, campeonatos, fui lembrado, com 33 anos, voltei à seleção brasileira, uma coisa que eu já havia esquecido, e aí, mais uma vez, o pós, a gente já sabe o que aconteceu, e aí depois, principalmente de 2016, foi quando aquela angústia passou. E aí você, com certeza o caminho que eu escolhi foi o correto. Não só por ter conquistado uma medalha olímpica, mas ter conquistado a medalha olímpica no meu país. Aí sim eu tive a certeza que eu fiz a escolha certa. Cara, isso é para muito poucos atletas, uma medalha olímpica, ainda mais no próprio país, realmente. E é muito legal isso que você fala, cara, porque realmente, talvez fosse mais confortável, você já tinha esse processo de tramitação aí, talvez uma garantia, entre aspas, de defender a seleção da Argentina, e assumir o risco. E a questão é assumir o risco, você balancear e ver o que é melhor para você naquele momento. E aí, falando um pouquinho do Sada, trajetória com vários títulos aí, eleito inúmeras vezes melhor levantador da Superliga, melhor levantador do Campeonato Mundial de Clubes. Tem algum título que ficou marcado na memória ali no Sada, algum título especial, algum jogo especial? Olha, vários, né? Com certeza os títulos mundiais são muito marcantes, sem dúvida, até pelo nível do campeonato, o nível das equipes. As finais, então, nem se fala, né? Os times russos, seleções mundiais, uma coisa surreal. Agora, engraçado, a gente sempre fala de vitórias, né? A gente sempre gosta de enaltecer os títulos, mas dentro desse contexto todo, um time muito marcante para mim foi o primeiro ano do Sada. Foi muito legal, a gente não ganhou, a gente acabou perdendo para o SESI na final, mas é um time que eu guardo com muito carinho, porque foram jogadores que foram contratados sem muita expressão. Eu estava voltando da Argentina, o Felipe era um cara que não estava se firmando em lugar nenhum, em nenhum time. A gente tinha o Douglas, que para mim é o maior ídolo do Sada ainda, porque é o cara que trabalhou quando o Sada ainda era Sada Betim, e depois conquistou um título mundial pelo Sada, o Sada Cruzeiro. E era um cara que era talvez o símbolo do time naquele momento, porque que já tinha trabalhado nessas duas equipes. Aí ainda tinha o Léo Mineiro, o Renato Felizardo, tinham vários jogadores que não eram de muita expressão, e a gente conseguiu fazer um time muito bacana. Time mesmo, falando não só qualidade de jogadores, mas a gente formou uma equipe muito legal. Então eu tenho um carinho muito grande por esse time. E eu me lembro uma situação muito interessante, porque naquele lançamento da Superliga, muita gente sabe que existe esse lançamento, tem aquela festa de lançamento. Eu estava voltando da Argentina, fui convidado para ir nesse lançamento, e quando eu cheguei lá, muita gente já não lembrava muito de mim, não me conhecia e tal, e eu fui
do jeito que eu gosto, pelas beiradas, sem muito alarde, ali quietinho. E no final da festa, eu lembro da CBV, de umas pessoas pedirem para fazer uma foto entre SESI e Vôlei Futuro, ou Pinheiros, eu acho, era o Pinheiros, os Pinheiros Sky, para fazer uma foto assim, meio de embate, assim, ó, esse ano final somos nós, esses são os times que vão degladiar pelo título, e eu olhando aquilo de longe, assim, de fundo, eu falei, vocês já estão imaginando que vai ser isso. E essas coisas, extra aí. essas coisas sobem para mim assim, e eu levei isso o campeonato inteiro. E quando eu vi que a nossa equipe começou a engrenar, e nas quartas de final a gente tirou o Pinheiros, aí eu falei, cadê aquela foto? Eu quero ver aquela foto. Então, independente de ganhar ou não, e a gente perdeu, normal, faz parte, mas o que aquele time se propôs a fazer, e eu não tenho dúvidas que o Sada foi o que foi, porque se construiu uma mentalidade daquela equipe. Então eu tenho um carinho enorme. Você viu que eu nem falei de títulos, mas falei de pessoas e de como aquilo foi formado. Sim. E sem dúvida foi o pontapé inicial para o sucesso dessa equipe ao longo de tantos anos. Bacana, William. A gente até conversou, o papo foi com o Serginho na segunda-feira, o Líbero. Ele falou também desse ano aí que o Sada talvez fosse o quinto ou sexto orçamento, chegou muito longe por causa da força do grupo aí, né? Não era, corria por fora, como você mesmo falou. Últimas duas perguntas, William, que a gente tem 7 minutinhos só de live. O Vini perguntou por que você acha que não era convocado mesmo no auge. Ele pergunta se era relação com a altura, antes de você começar a ser convocado, obviamente. E o Vitor Almenara pergunta a importância do Marcelo Mendes nessa questão do Sada, e ele fala aqui que se ele se transformava nos treinos, o Marcelo Mendes. A primeira pergunta é sobre... É que eu esqueci. A convocação, se era porque você não era, por causa da altura. Eu não acho que não necessariamente por causa da altura. Eu acho que naquela época eu estava na Argentina e era um campeonato menos visto, com certeza, então talvez tivesse menos credibilidade dentro do que as pessoas no mundo do vôlei imaginam. Todo mundo assiste campeonato italiano, quer ver os jogadores estar se destacando no italiano, no campeonato russo. Então, acredito que esse tenha sido um dos motivos, até porque depois a gente voltou e no mesmo ano o Wallace foi convocado. E 2 anos depois eu fui convocado, que eram os 2 jogadores que estavam na Argentina e se destacaram lá. Então, não acho que... E um outro fator é que naquela época também, os levantadores eram o Maurício, o Ricardinho e o Marcelinho. Não é fácil entrar aí também, né? Com certeza a briga é dura aí. Os caras são craques, ídolos totais. Então, é difícil achar uma vaga dentro desse trio. Então foi também um dos motivos, talvez, que eu não tenha tido tanta oportunidade. Com relação ao Marcelo Mendes, eu acho que é um cara que... eu sou muito fã da filosofia do voleibol argentino, porque eu joguei lá, entendi muito bem, e sei dos valores que eles dão, algumas coisas dentro do processo de uma equipe, dentro da criação de uma equipe, dentro de uma maneira de jogar, que o brasileiro não dá valor. O Brasil sempre foi pautado muito pelo voleibol força, né, de ataque, de saque, de virada de bola, e o voleibol argentino é um voleibol que tem uma proposta muito no lado defensivo, de volume de jogo, de saber jogar no bloqueio, de usar uma mão de fora, de trabalhar a bola. Então, eu tive essa experiência, quando você mescla isso, que foi a minha experiência na Argentina, tinha eu, o Wallace e o Badar, eram 3 brasileiros e 3 argentinos dentro de quadra, então a gente conseguiu misturar isso, fora o Weber, que foi treinador no Brasil, jogou no Brasil e é um argentino. Então, essa mistura dessas 2 escolas funcionam perfeitamente. E aí no Sada aconteceu a mesma coisa. Eu estava vindo da Argentina com muito dessa mentalidade, e o Marcelo Mendes, um treinador argentino, com essa mentalidade. A gente conseguiu, acredito, dentro da nossa equipe, introduzir essa filosofia dentro dos jogadores, dentro da cabeça, para que eles pensassem dessa forma. E aí, mais uma vez, essa mistura, você vê que funciona perfeitamente e é o time mais campeão da história do nosso voleibol. Bacana, William. 3 minutinhos agora, eu tenho que perguntar para você.
Pessoal ansioso para saber. Tem alguma coisa já definida para o futuro? Está negociando? E além dessa questão do seu futuro, última perguntinha óbvia que eu tenho que falar. Tóquio 2021, tá na mente? O time, a gente está conversando, existe uma conversa, acredito, eu gostaria já que tivesse definida essa situação, mas eu entendo o momento que a gente está vivendo, eu até sou capaz de abrir mão de algumas coisas para que o negócio dê certo, então acredito que no futuro próximo eu possa estar falando aí o meu destino, mas espero muito que dê certo e vai ser no Brasil, se Deus quiser. Sobre Tóquio, eu falo que a seleção, você precisa estar muito bem mentalmente e fisicamente para poder ajudar a seleção. Não acho justo ir a uma seleção brasileira disputar uma Olimpíada pelo nome ou sem estar nessas condições, porque aí você não está ajudando e para mim é injusto. Eu sou um cara muito justo. Então, se eu estiver bem fisicamente e mentalmente preparado para ajudar a seleção brasileira e o treinador e o grupo precisar de um cara como eu, show. Eu vou estar lá de alma, corpo e cheio de vontade de conquistar um bicampeonato olímpico. Agora, se eu não estiver nessas condições, ou se o treinador achar que não é o momento, que precisa de um outro jogador, de outra característica, enfim, show de bola, eu vou aceitar da melhor maneira possível, aceito, não tem problema nenhum, zero vaidade, zero ego, como eu falei, a minha vida é pautada nesse sentido, então vou torcer para eles. Então, existem duas vertentes aí, vamos ver como que a gente vai chegar lá. Bacana, William. Com certeza você é um dos cotados aí. Você tem o Bruninho, tem o Cachopa, outros levantadores também estão aí nessa corrida olímpica. William, agradecer você. Temos 1 minutinho e meio aí de live. Muito obrigado por nos atender, a gentileza, esse papo mais amplo sobre vôlei. Acho muito importante abordar outras questões, além das ordinárias, claro, importante falar da carreira do atleta, mas falar do vôlei no geral. Eu sempre gosto de falar de base também. Essa questão do fair play foi importante nessa semana. Então, muito bacana o papo, e eu queria agradecer você. 1 minutinho aí, se você tiver algum outro recado para falar para o pessoal também, pode mandar bala aí. Não, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre uma satisfação poder falar de vôlei, falar da minha carreira, passar um pouquinho dessa experiência, como eu falei. Eu acho que é uma obrigação minha transmitir tudo isso. Como vocês podem ver, assim, é uma coisa muito natural para mim, orgânica. Eu gosto, falo do coração mesmo, veio de dentro, é uma coisa que não tenho vergonha, não tenho pudor nenhum. Eu sou assim, essa é a minha maneira de ser. Então eu espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma com alguma coisa para quem está assistindo a live, para quem vai assistir, e que todos tenham uma excelente noite, um ótimo final de semana chegando. Fiquem com Deus, um abraço grande e espero dar uma boa notícia em breve.